Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Vanzeller, sou professor de matemática há mais de 20 anos e pretendo aqui, nesse curso que a gente nomeou de Matemática Essencial, porque a matemática é uma ciência essencial para várias outras, né? Você não estuda física sem saber matemática, você não estuda química sem saber matemática. A matemática está no nosso dia a dia o tempo todo, né? Seja para você fazer conta simples, seja para você calcular um 10% que você vai pagar no restaurante, seja para você fazer o seu saldo bancário. Então a matemática, né, desde as operações mais simples até as mais complexas, ela está presente todos os dias na nossa vida. E a gente sente uma necessidade muito grande de tratar a matemática desde o seu básico, de chegar e construindo, né, aquele raciocínio. Porque quando a gente chega, né, ali nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, a matemática ela é digamos, um probleminha para muitos dos estudantes. E o intuito desse curso é que a gente não tenha esse problema, que a matemática não seja um problema para a gente, tá? Como é que eu separei o curso? O curso ele vai ser feito sempre, vai ter uma teoria, né, que eu vou explicar aqui no quadro, vou explicar a teoria. Depois eu vou fazer alguns exercícios que eu chamo de exercícios de sala, tá? E depois eu passo uma tarefa para vocês. Vai ter um material prontinho, né? Vocês já podem acessar aí essa primeira aula que a gente vai iniciar hoje. Então, sempre vai ter exercícios de aula. São os primeiros que eu vou fazer junto com a teoria. E depois eu acabo por passo a tarefa para vocês. Sempre vou gravar um vídeo com as correções das tarefas, tá? O ideal os de sala eu vou fazer para você ir acompanhando, você vai entendendo. O ideal é que você, após eu terminar de fazer esses exercícios de aula, seria bom você tentar refazê-los sem olhar a aula novamente, para ver se você pegou a ideia daquilo ali. Depois disso, vai para a tarefa, tá? E aí você vai tentar fazer a tarefa. E aí eu vou gravar os vídeos da tarefa correspondente a cada uma das aulas. E aí você tenta acompanhar, tá? Você tenta fazer antes para aí você acompanhar e ver se está certo, ver se você fez da maneira com todos os passos certos, para que assim você vá conseguindo evoluir. Então, em resumo, todas as aulas, tá? Todas elas, todas, você vai ter uma tarefa e você vai ter a correção desses exercícios da tarefa também. Essa primeira aula, né, eu preparei uma aula que chama uma aula de conjuntos numéricos. Por quê? Essa aula é essencial para a gente poder falar de vários outros conceitos que vão surgir dentro, né, da matemática, desde as operações mais simples, a gente precisa de entender essa primeira aula. O que é isso? Conjuntos numéricos. Bom, desde a antiguidade, os matemáticos, os seres humanos, eles caçavam, pescavam, e aí surgiu uma necessidade da contagem, né? A tribo ia lá e pescava uma quantidade lá qualquer de peixes. Poxa, hoje tinha um tanto, amanhã tinha um tanto maior, outro dia um tanto menor. Quanto que tinha? Qual era essa relação? Surgiu então a necessidade dos números, né? E o primeiro conjunto numérico que os matemáticos criaram é o chamado conjunto dos números naturais. O que é isso? Conjunto dos números naturais. O 0, o 1, o 2. O 0, na verdade, ele nem surgiu nessa ordem, tá? Ele foi um dos últimos números a serem criados. Porque surgiu da necessidade de contagem, então o 0 foi o último a ser criado. Ah, não vou contar o nada? Não fazia muito sentido, né? Mas, aqui pra gente, que é o que a gente precisa, o conjunto dos números naturais, a gente representa por um N com duas perninhas, mas pode ser só um N simples também. Ele é representado pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3. São os números inteirinhos, mas sem incluir os números negativos. Então não pode ser número quebrado, 1,7 não pode, mas também não podem ser os negativos. E aí surgem variações dos conjuntos. A primeira delas é o que a gente chama de N, né, com um asterisco em cima. A gente lê isso aqui como naturais não nulos. Se é não nulo, eu vou excluir o 0. Eu excluo o 0.
que aí a gente pode ler que são os naturais positivos também nesse caso, são os números positivos. E aí eles perceberam, uma tribo ia lá e pescava, a outra colhia frutas, e eles queriam fazer uma troca entre elas. Aí eles trocavam, aí um falava, poxa, mas eu te dei mais do que você me deu. Surgiu a necessidade de um ficar, por conta de um ficar devendo para o outro, né? Nessa troca, surgiu a necessidade dos números negativos. Para os matemáticos, nós criamos o conjunto dos números inteiros, que a gente representa, é um Z. Certo é com duas perninhas, mas fica bem feio, né? Vamos colocar o Z normal, tá? Z, ele pega os naturais, tá? Os naturais aqui, ó, o 0, o 1, o 2, o 3, ele inclui os naturais. E também os seus negativos. Também os negativos. Quando eu escrevo Z com asterisco, eu estou falando dos inteiros não nulos. Se é não nulo, eu vou tirar o 0. Eu vou tirar aqui o 0. Quando eu coloco Z, ó, esse é um detalhe que muita gente erra. Quando eu coloco Z+, dá uma vontade muito grande de falar inteiros positivos. Mas não, tá? Por quê? É sim Z+, né? Z+. Eu vou pegar os positivos, mas eu não coloquei o símbolo que tira o 0. O símbolo que tira o 0 é o asterisco. Então eu tenho que incluir o 0. Ué, então, professor, inteiros positivos. Não, porque o 0 não é positivo. A gente lê esse Z+, como inteiros não negativos. A gente está excluindo os números negativos. Para escrever os positivos, a gente põe Z+ com asterisco. Aí sim, são os inteiros positivos, tá? Então, ó, inteiros não negativos e positivos, inteiros positivos. Nota que os inteiros não negativos é exatamente o conjunto dos números naturais. Também temos uma variação que é o Z-. Ah, inteiros negativos? Não, eu não falei para tirar o 0. Quem tira o 0 é o asterisco. Então vão ter os negativos e o 0. Então a gente lê inteiros não positivos. Excluímos os positivos. Z asterisco menos, aí sim eu estou tirando o 0. E pelo fato de eu ter tirado o 0, só ficaram os inteiros negativos. Esses inteiros negativos. Bom, uma primeira coisa que a gente pode perceber é que os números inteiros contêm dentro deles o conjunto dos números naturais, né? Então os inteiros, você vai ter os negativos e vai ter os positivos. Então ele contém os naturais. Aí imagina, uma tribo ia lá e pescava. Aí pegava um monte de peixe e saía dividindo pelas famílias que ali estavam. Surgiu a necessidade da divisão. E com isso, os matemáticos criaram um outro conjunto. Conjunto dos números racionais, que a gente representa por uma letra Qzinho. O que é isso, esse conjunto dos números racionais? Os números racionais, o conjunto dos racionais, ele representa, são os números racionais. São os números, olha agora, cuidado com o que eu vou escrever aqui, ó, que podem, não necessariamente eles estão escritos, que podem ser escritos na forma A sobre B. Então é forma de fração. E o problema é que muita gente memoriza isso. Ah, escrito na forma de fração. Cuidado, não é qualquer fração. Por exemplo, raiz de 2 sobre raiz de 7. Isso é uma fração, mas não é um número racional. Então, é na forma de fração, a forma A sobre B, com A e B pertencente aos inteiros. Então é na forma de fração de números inteiros. Claro que, vou colocar aqui do ladinho, e B diferente de 0. Por quê? Mandamento da matemática, não dividirás por 0, né? Não pode ter divisão por 0. Então, não é qualquer fração. É fração de dois números inteiros. Inteiros, tá bom? Professor, me dá alguns exemplos.
Vários. Ó aqui, ó aqui. Primeiro exemplo, 2, por exemplo, um número inteiro. Mas o número inteiro pode ser escrito como fração de dois números inteiros? Sim, ele já está escrito, inclusive. 2 é 2 sobre 1. Ah, mas eu quero outro. Tá, faz 6 sobre 3. Você acabou de fazer. Quer ver um outro? 1,7 que eu falei aqui no comecinho da aula. 1,7 é um número racional. Porque eu consigo, ele não tá, mas eu consigo escrever como uma fração de dois números inteiros. 17 sobre 10. E uma coisa que a gente vai ver, não na aula de hoje, mas vamos ver na próxima, um negocinho que é assim, ó, 0,33333 são as chamadas dízimas periódicas. Toda dízima periódica, a gente vai aprender na próxima aula, tem uma fração geratriz. A fração geratriz, qual a fração que gera o 0,3333333? É 1/3. Não se preocupa, que a gente vai aprender na próxima aula a fazer isso, tá? Na próxima aula a gente vai aprender a encontrar essa fração geratriz. Mas o que eu quero que você entenda é que dentro desses racionais aqui, ó, olha quem que os racionais incluem. Eles incluem os inteiros. Os inteiros estão dentro deles. Os que a gente chama, igual 1,7, de decimais exatos. Exatos. É o que tem fim aqui. E também esses, ó, são decimais não exatos, porque ele não termina, não tem fim. Só que eles são, ó, decimais não exatos. Só que olha aqui, olha aqui, olha aqui. E periódicos, porque fica repetindo 3, 3, 3, 3 e periódicos. Em outras palavras, o que é isso aqui que a gente ouve falar tanto? Decimais não exatos e periódicos. São as dízimas periódicas. A gente vai aprender a calcular a fração geratriz. Agora, olha só. Tem número igual esse que a gente não consegue escrever como fração de dois números inteiros. Esse conjunto é chamado conjunto dos números irracionais. São os números que eu não consigo escrever como fração de dois números inteiros. Eles são os decimais não exatos e também não periódicos, que não se repetem. Não tem repetição, tá? Não tem um padrão. Tipo, vou te dar alguns exemplos. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3. A gente vai aprender aí mais pra frente o pi. Pi é um número que os matemáticos, os computadores ficam calculando as casas decimais, não encontraram o padrão. Já tem mais de 1 milhão de casas decimais depois da vírgula pro pi, ninguém acha. Ele vale aproximadamente 3,1415,9, mas ninguém acha, né, um padrão nele. Ou uma raiz cúbica de 2. Então, tem infinitos aqui. Agora, pensa comigo. Os racionais podem ser escritos como frações de inteiros. Os irracionais não podem. A junção dos dois, os racionais, união, né, somados com os irracionais, são os chamados números reais. Que, excetuando os números complexos, que é uma parte lá do terceiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio, né? Depende do estado que a gente está, para estudar no segundo ano, terceiro ano, mas é só lá no final do ensino médio você vê o conjunto dos números complexos. Até então, todos os números que você conhecer são os números reais, é a junção dos racionais e irracionais. E se você observar, tem um conjunto ali que eu não coloquei o símbolo, que foram os irracionais. Por quê? Pensa comigo, se os reais são a junção dos racionais com os irracionais, como é que eu posso escrever os irracionais? Eles são os reais menos os racionais. São os reais menos os racionais. Vai dar os irracionais. Alguns livros hoje já trazem uma nomenclatura, mas é menos usual, tá? Um izinho para representar o conjunto dos números irracionais, mas é menos usual. Agora, olha só. Eu quero que você perceba uma coisa. Dentro dos números inteiros, tem os naturais? Tem. Ó, imagina que o conjunto dos números inteiros tem os naturais. Naturais estão dentro dos inteiros.
Os inteiros contêm os naturais. Agora, dentro dos racionais, nós temos os inteiros. Ó. Os inteiros estão dentro dos racionais. Obviamente, os naturais estão dentro dos racionais. E dentro dos reais estão todos esses. Então, esse é o que a gente chama de diagrama de inclusão. Todo natural é real, todo natural é inteiro, todo natural é racional. Todo inteiro é racional, todo inteiro é real. Todo racional é real. Mas, por exemplo, nem todo inteiro é natural. Porque esse cara que estiver aqui, ó, né, nessa região, ele é inteiro porque está dentro do Z, mas não é natural. Sabe? Pessoal, mas olha só, cadê os irracionais? Olha só, os irracionais seria a nossa parte verde aqui da bandeira, ó. Seria a partezinha verde aqui da nossa bandeira, ó. Da bandeira do Brasil. Essa parte, ela, se eu pegar os racionais que estão dentro do losango e juntar com a parte verde, dá os reais. Então, esses onde estão a região verde seria o conjunto dos números irracionais.